Um livro para ser lido em várias fases da vida, que te faz pensar nas decisões e também nas consequências, e mexe no medo que as pessoas costumam ter em se acharem velhas demais para recomeçar. Hoje nós vamos conversar sobre o livro italiano O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Vem comigo! Já no início do livro, a gente conhece o jovem oficial Giovanni Drogo, recém-saído da escola militar. Ele é destacado para fazer parte da Fortaleza Bastiani, que é um forte famoso e também muito histórico. A Fortaleza Bastiani, ela fica num meio setentrional, uma região mais ao norte. Além dela, é possível ver uma planície imensa, conhecida como o Deserto dos Tártaros, que há muitos séculos não se vê sinal de vida. Aí você imagina, né? Um oficial jovem, acabado de sair da escola, da parte teórica, finalmente indo para a parte prática, com vários ideais, vários sonhos, querendo despontar sua carreira, ser reconhecido, fazer grandes feitos. E aí nessa parte inicial também do livro, a gente acompanha esses preparativos que ele tem, as expectativas que ele tem, as conversas, a animação, a despedida da mãe e aí finalmente a partida dele para o Forte Bastiani. Só que assim, nesse primeiro momento também, a gente já vai tendo uma surpresa meio estranha, porque apesar de ser conhecido, o nome conhecido, o Forte Bastiani, ninguém realmente conhece o local. As pessoas não frequentam, não é uma região que passe costumeiramente pessoas, exceto os militares que, assim como o Giovanni Drogo, são destacados para fazerem parte daquele forte. Quando ele sai da cidade natal dele, um amigo de longa data o vai acompanhando, porque o Drogo mesmo não sabe onde fica o forte. E o amigo dele disse que já ouviu falar, já passou, mas não tem certeza, e vai caminhando, a conversa vai, num começo interessante, empolgada, vai diminuindo um pouco o fluxo, e o amigo dele parece um pouco perdido, e ele, não, continua por ali, eu acho que é por ali, vou ter que voltar porque tá muito longe, sabe? Mas continua, você vai achar. E aí, desse momento em diante, Drogo tá sozinho. Até que, no meio do caminho, já quase próximo do que ele acha que está próximo do forte, ele encontra um militar, um capitão. E esse primeiro contato ele vai ser muito marcante, não só nessa parte inicial do livro, mas também no meio pro final. E é bem interessante assim nesse começo, porque ele tá um pouco distante, então tem que falar com esse capitão gritando, e aí o capitão entende como se ele estivesse sendo grosseiro, mas você acabou de chegar, você está numa patente inferior à minha, como é que você se comporta assim? É mais ou menos esse primeiro momento que ele tem, até que eles se aproximam e o capitão, junto com ele, eles vão se caminhando até o forte. Chegando no forte, a gente já percebe assim um desânimo do Drogo, porque ele no começo vê um local grandioso, incrível, que ele já pensa, nossa, aqui que eu vou trabalhar, aqui que eu vou desenvolver toda a minha vida militar, e ele se confunde, não, não é aqui, aqui é só o que sobrou de uma ruína, enfim, que ele viu à distância, né? E aí ele vai se aproximando do que realmente é o forte e aí a animação dele vai diminuindo. Porque o forte, na verdade, é um lugar menor, pequeno, em comparação a todo aquele deserto. Ali a gente já sente uma mistura de algo antigo com a promessa de que algo pode vir a acontecer. Só que assim, não tem para onde escapar o pensamento de que a guarnição que compõe o forte, ela é inútil pela ausência de inimigos visíveis e até mesmo improváveis. E aqui nesse meio do livro, o Dino Buzzati, ele descreve muito bem a região. Você fica um pouco impactado mesmo de imaginar aquelas planícies, aquele deserto enorme a se perder de vista. Ele vai descrevendo realmente de dentro para fora o forte, em vários locais que os militares vão se separando para tomar conta dos locais, e entra a guarda e sai guarda, tem toda uma hierarquia realmente cumprida, tem toda uma normativa que deve ser respeitada, e aí você fica um pouco impactado, nossa, isso aqui realmente é um regimento militar, que realmente se leva as coisas a sério. Dia após dia pode não ter nada a ser feito, mas os militares ali todo dia
tem toda uma rotina que eles cumprem à risca, sabe? Tudo isso dá uma ilusão de que há realmente um perigo constante que em algum momento pode despontar numa guerra. E aí dá aos oficiais e os soldados a oportunidade deles mostrarem seu valor. Afinal de contas, eles estão ali para isso, né? Você está num forte, a ideia que eles têm é vou para combater uma guerra. Por isso todo mundo vive dia após dia numa expectativa misturada com esperança constante. A esperança de poder um dia justificar a própria vida. Mas mesmo com todo aquele aparato, soldado troca clarim, troca guarda, chega soldado, sai soldado, todo mundo sempre pronto, todo dia todo mundo sempre na expectativa, ainda assim Drogo olha para aquilo tudo e de primeira já desiste, de primeira ele já pensa, se até hoje não teve sinal de vida, por que continuar aqui? Por que eu vou fazer a minha vida inteira aqui? Nesse momento ele é um jovem realmente com uns 22 anos, 23 anos, recém-saído, no primeiro momento que ele tem para trabalhar e pôr em prática o que ele estudou na escola militar. E aí ele tá com o ânimo à flor da pele, olha para aquilo tudo e desanima na mesma hora. Então ele procura o chefe imediato dele e vai reportar esse desejo de retornar para a cidade, de ser relocado para outro local. Aí ele vai até o chefe imediato, que recebe, escuta, já com aquele aspecto cansado, aquele aspecto de nada surpreendente seu pedido. E aí o chefe imediato diz, não, sem problema, eu entendo, vai ali no posto, faz um exame de saúde, o médico vai atestar algum problema que você possa vir a ter, que você não possa ficar aqui, mas nada que vá sujar sua ficha, não tem problema. E aí você já vai poder partir, já vai ser encaminhado para outro local. E aí a gente imagina, o nosso livro vai acabar aqui, porque deserto dos Tártaros, ele tá no forte, no deserto, ele, né, o que vai acontecer agora? E aí quando o Drogo vai até o médico, ele já está indo para um outro ambiente dentro do forte mesmo, mas ele está tendo contato com outros militares, além daqueles que ele já tinha contato desde a sua chegada. E ele continua vendo a expectativa dos jovens, o olhar que ele interpreta como talvez sábio dos mais velhos, aquela rotina que de certa forma absorve ele, até que quando o médico tá com todo o laudo pronto, documento pronto, Drogo pede, não para, não assina, não encaminha para o chefe, eu vou ficar mais um tempo, eu posso ter me precipitado, eu posso estar sendo impulsivo, afinal me enviaram para cá por alguma razão, não, eu vou ficar mais um pouquinho, e aí se eu decidir que não é para mim, eu vou solicitar a minha substituição, tá bom? E aí o médico entrega o documento e fica por enquanto suspenso. De todo aquele ritual militar contagiante, misturado àquela atmosfera das montanhas, faz com que Drogo decida ficar 4 meses. Ele acabou de chegar, tinha ficado algumas semanas, quis ir embora, mudou de ideia e acabou ficando 4 meses. E se em algumas semanas ele se sentiu contagiado por toda essa circunstância, 4 meses naquela rotina, não tendo um espírito imediato de desesperar, sair correndo, porque finalmente despontou uma guerra, mas isso aliado à expectativa de algum momento vai ter, se eu for embora eu posso perder essa expectativa, e aí as semanas que eu fiquei aqui teria sido em vão, os 4 meses que eu fiquei aqui teria sido em vão. Drogo de 4 meses acaba ficando 2 anos. E em todo esse período que a gente vai acompanhando a descrição no livro, a gente se dá conta de como o ser humano ele é muito adaptável. Inclusive naqueles lugares que inicialmente, como Drogo, a pessoa não queria estar, mas acho que até para o que não é tão bom assim, o ser humano acaba se adaptando ou se acostumando, e aí empurrando com a barriga, e aí se deixando levar, e aí criando pensamentos e criando ideias de que já estou aqui até agora e alguma coisa vai acontecer, não é possível, eu vou esperar mais um pouco. Tem militares aqui durante 30 anos, eu estou aqui só há 2 anos, alguma coisa vai acontecer. E aí você vai acompanhando o tempo passando e a rotina do Drogo sendo exatamente igual, dia após dia. Na verdade, ao longo desse período todo, um ou dois eventos traumáticos acabam acontecendo.
eventos que incluem morte de militares, mas não necessariamente tem a ver com a guerra. No primeiro caso, eles estão indo para um outro local e tem toda uma questão de logística, que quando uma guarnição sai, eles trocam a senha, independente de quem seja. Sejam pessoas que se conhecem ou não, que dormem no quarto ao lado. Se aquela guarnição, aquele agrupamento, aquela pessoa não disser a senha daquele dia, eles não vão poder entrar. Tem toda uma consequência de não dizer a senha. E justamente isso acontece. Eles estão em outro local, ali pela região do forte, e à distância começam a ver um vulto preto se movendo, aí para, se move, para, e fica um tempo, todo mundo tentando entender, a gente tentando adivinhar o que é. Num primeiro momento, todo mundo extasiado, achando que finalmente é a guerra, mas não faz sentido, porque é só um vulto preto, e ele para, e retroage, aí avança. No final das contas, eles descobrem que é um cavalo que tá solto, tá sozinho, e até imagina que de repente algum viajante acabou caindo, desmaiando, aconteceu algo e esse cavalo ficou perdido, ficou solto. Até que um dos soldados disse: não, esse cavalo é meu, eu cuidei, tratei dele ontem, inclusive, e eu reconheço, é meu cavalo e tal. Não, não pode ser seu cavalo, vou fazer a contagem e tal. E aí tá no momento deles trocarem de agrupamento, de guarnição. Aquele grupo retorna e eles trocam. Esse rapaz, esse soldado, acaba ficando um pouco para trás para conseguir ver o cavalo. E aí ninguém vê que ele se afasta, ele se aproxima, não, realmente não é meu cavalo, mas eu vou levar de volta porque a gente pode reaproveitar, vou cuidar dele e tal. E aí todo mundo entra. E os soldados que ficam na guarita, vendo esse soldado se aproximar, reconhecendo, nós estava jogando cartas com ele outro dia, é fulano de tal, mas o que a gente faz agora? Até que chamam o oficial de dia, narram para ele o que está acontecendo, ninguém viu, nem o chefe do agrupamento viu esse soldado se afastar, e aí já teve a troca de senha. E esse soldado não se deu conta que ele não saberia a nova senha para poder acessar o forte. Só que ele não imagina o que vai acontecer. Fulano, sou eu. Você não tá me vendo, você não tá me reconhecendo. E aí o oficial de dia avisa para quem tá na guarita. Dá o primeiro aviso, que é pra pessoa parar, senão você vai atirar. E ele dá o aviso. E o soldado com o cavalo continua se aproximando. Sou eu, você não tá me vendo? Dá o segundo aviso. No terceiro, o oficial dá a ordem e o soldado atira e mata nesse outro soldado acompanhado do cavalo. Eu achei incrível essa passagem, para você ver o tanto de absurdo que é todos aqueles militares seguindo uma norma ao pé da letra, mesmo não fazendo sentido naquilo que está acontecendo. E uma outra situação é quando mais para frente tem alguns outros militares de um outro local, de um outro país, que eles estão fazendo topografia do local para fazer a divisão de que terra é de tal lugar, que de terra é tal lugar, enfim. E os militares do Forte Bastiani querem chegar antes desses outros militares. E eles começam a subir a montanha, e na onde eles estão já está muito afastado, e está nevando, está um frio absurdo. Eu sei que numa dessas circunstâncias de chegarem um pouco depois, e o orgulho de não retornar, de fincar a bandeira mesmo assim, um desses oficiais acaba morrendo. Então essas são as duas mortes que tem nesse período no Forte Bastiani, que são trágicas, que são muito absurdas, mas que não tem a ver com a guerra. Entre essas situações, entre esse período, o Drogo recebe uma licença e retorna para casa. Nisso ele percebe a mudança do mundo, porque onde ele vivia no Forte Bastiani é totalmente isolado. E ele volta para a cidade e todas as pessoas com que ele convivia já tinham uma vida andando. Várias casaram, já têm filhos, conseguiram promoções no trabalho, já são reconhecidos. Amigos de infância dele, inclusive irmão, estão viajando sem previsão de retornar. A mãe dele, que no começo do livro o Drogo imaginava ela triste porque o filho dela partiu e às vezes a carta demora para chegar. Quando ele retorna para casa, a mãe fica feliz, o recebe, mas meu filho, eu tenho já um compromisso na igreja, mais tarde eu volto. Todo mundo seguindo sua vida, ao mesmo tempo que Drogo não se enxerga mais fazendo parte dessa vida.
Isso faz com que ele retorne para o forte. E aí, de algumas semanas para 4 meses para 2 anos, nessa fase do livro, Giovanni Drogo já faz parte do Forte Bastiani por 10 anos. Nesse período, eles recebem a notícia de que vão diminuir o contingente ali do forte, porque aparentemente não há mais razões para manter todo aquele aparato. Só que essa é uma notícia por debaixo dos panos. Então, quando o Drogo finalmente descobre e ele vai até ele sai do forte para ir até o local onde estão recebendo, estão dando essas informações, estão recebendo solicitações para troca, o chefe que está organizando tudo aquilo recebe, quer ajudar, mas ele mostra uma pilha de pedidos bem anteriores ao pedido dele, de outras pessoas, inclusive amigos dele, que já sabiam dessa mudança e já estavam pedindo para ir para outros lugares. Pessoas que entendem o que viveram até ali no forte e têm a vontade de dar continuidade nas suas carreiras militares em outros lugares. Com esse atraso de Drogo, ele percebe que, além de ter sido basicamente enganado, seus amigos podiam ter dito alguma coisa, não disseram, a gente não sabe porquê, mas a verdade é que naquela altura do campeonato não tinha mais lugar para ele ser relocado. Isso faz com que Drogo finalmente volte pro Forte Bastiani. Eu estou mostrando aqui, vou já mostrar o livro, ele é muito bonito. O Drogo retorne pro forte já bem mais velho, doente, e é onde ele decide, por livre e espontânea pressão, por falta de local e oportunidade, finalizar a carreira militar dele. Mas assim que ele chega lá, ele descobre algo completamente incrível, que tropas estão se deslocando para atacar aquela região. E tá uma notícia tão correta, real, que vários agrupamentos estão sendo deslocados para fazer parte daquele contingente e proteger o forte. Só que apesar de toda a agitação, a alegria, finalmente poder fazer valer todo o tempo que eu estou aqui, apesar de tudo isso, Drogo já é uma pessoa bem idosa, acamada, a tal ponto que alguns superiores que estão no mesmo nível de hierarquia dele são mais jovens, tentam, não, fica na cama, a gente vai cuidar de tudo, você já não tem mais condições, fica quieto, e isso deixa ele indignado, porque finalmente ele pode fazer valer a pena tudo aquilo pelo qual ele trabalhou, mas a verdade é que ele não tem condições físicas para finalmente fazer parte de uma guerra. E ao final desse livro, uma das coisas mais grandiosas que eu já li. A ampulheta avança sem pedir licença. Não espera que acompanhemos em sua voracidade. Tudo depende da nossa percepção do que vale a vida e do que a mesma merece que com ela façamos. A areia que se esvai por entre os dedos está em nossas mãos. Os dedos são nossos e o que fazemos com a areia que entre eles escapa é nossa decisão. Só nossa. O final do livro vai muito além do que eu acabei de descrever, um Giovanni Drogo velho, acamado, sem saber o que fazer. O livro descreve a última fase da vida desse homem que decidiu mudar de ideia e permanecer em um local que inicialmente não queria, com a esperança, e apenas a esperança, de que algo pode acontecer. E ao longo do livro, vários militares, mais velhos do que Drogo, diziam para ele: eu vim para cá e fiquei porque achei que algo podia acontecer, mas hoje eu estou velho demais para mudar. Militares de 30, 40, 50 anos, que podiam fazer muitas coisas em muitos outros lugares, com essa visão de meu tempo já acabou, faz com que o tempo realmente acabe fazendo aquilo que eles de coração não gostariam de fazer. O final desse livro é de uma poesia, de uma profundidade perfeita para a gente encarar o final das decisões que a gente toma, principalmente das decisões que a gente toma por medo de tomar as outras decisões. Bom, o autor desse livro, Dino Buzzati, um italiano, filho de um jurista, e
Por respeito a pedido do pai, ele resolveu cursar a faculdade de Direito, inclusive no local onde o pai dele dava aula. Porém, quando ele terminou a faculdade, ele conseguiu um emprego num jornal italiano e permaneceu nesse jornal a vida inteira. Ele é conhecido como jornalista, mas ele fez muito sucesso por receber livros e saber dar o título exato que daria atenção para as pessoas na hora de ler e de comprar. Não sei se é titularista que chama de... Enfim, era uma pessoa especializada em dar títulos, eu não sabia que isso existia. O interessante é que o Dino, ele mesclava muitas coisas voltadas na parte das artes, inclusive ele pintava. Eu vou colocar aqui para vocês algumas pinturas que eu encontrei dele na internet. E vendo essas pinturas dá para entender como ele descreve tão perfeitamente no deserto dos Tártaros as planícies, o deserto, tudo aquilo que mexeu tanto com Drogo, que foi um dos motivos que o fez ficar ali no deserto dos Tártaros, no Forte Bastiani. Apesar do Dino Buzzati ter escrito vários outros livros, esse é considerado o principal dele. Esse livro foi publicado em 1940. Essa minha edição é da Clássicas de Ouro, da Nova Fronteira. E eu quero mostrar para vocês essa edição que está muito bonita, o desenho dela. A parte interna também. Dá para ter uma ideia, né? Eu não conhecia esse livro, eu descobri fazendo pesquisas e lendo e vendo e tudo mais. Quero dizer que eu fiz algumas pesquisas sobre esse livro e eu vou deixar aqui na descrição as referências que me fizeram também compor essa resenha. Se você conhecer esse livro, ficou com vontade de ler. Esse é um livro fininho, eu vivo falando isso, né? Mas esse é um livro que tem apenas 171 páginas, não tem nem 200 páginas. Mas é um livro que faz a gente pensar em realmente muita coisa. Que não existe idade para recomeçar. Que não existe idade para ter a coragem de fazer a nossa vida valer a pena. Coisa que só depende da gente. É um livro assim fora de série, que valeu muito a pena a leitura. Provavelmente vou fazer releituras ao longo das próximas fases da minha vida. Você gostou? Comenta aqui comigo. Você que me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Se você não está inscrito no canal, aproveita essa oportunidade no finalzinho. Já aperta lá o sininho, dá aquele like maroto. Manda esse vídeo pro pessoal, me acompanha por aqui e se sinta em casa, na casa da Amanda. Meu muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo do canal.